Aline, você pode primeiro começar se apresentando? Esse nome, o que você Me já chamo fez? Aline Fernanda Lima Ferreira, tenho 41 anos, sou professora no Departamento de Comunicação Social há 18 anos, formada em Relações Públicas, com pós-graduação na área de Recursos Humanos e mestrado na área de Comunicação Social. Hoje respondo pela coordenação do curso de Relações Públicas e algumas outras atividades aqui no departamento. Agora, duas perguntinhas bem clichê. Por que relações públicas? Na verdade, a escolha de relações públicas na minha época, há mais de 20 anos atrás, foi meio uma escolha de autoconhecimento. Assim. Eu não entendia muito a profissão, mas eu sabia que eu tinha um perfil pessoal que cabia dentro de uma proposta de comunicação, de atendimento a pessoas, de relacionamento com pessoas. E quando eu li sobre a profissão de relações públicas, eu me identifiquei logo. Eu li um texto de uma revista e falei, puxa, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito eu, né? E essa foi a razão da minha escolha. E ainda bem que eu escolhi bem, porque eu gosto muito do que é relações públicas e do que faz. E por que professora? A professora, eu acho que porque está no meu DNA, né? Eu, no ensino médio, fiz um magistério, um antigo magistério, e vim para a comunicação com o objetivo de não seguir a carreira docente, tá? Porque eu coloquei na minha cabeça que eu não queria ser professora. Na minha família tinha muitos professores, mas eu tinha uma percepção de professor de ensino básico, de alfabetização, e aquilo eu não queria. Aqui chegando na faculdade, meu desempenho acadêmico era muito bom, assim, na tradição acadêmica mesmo, né? De gostar de estudar, de gostar de ler, de apresentar trabalho. E um professor me fez esse comentário, que eu tinha perfil para ser professora. Aí fui convidada para fazer o concurso, logo depois que eu saí da faculdade, e aí deu certo, assim, passei no concurso e ingressei na carreira e me identifiquei muito com a carreira de professor universitário. Legal. E como você enxerga essas algumas habilidades de relações públicas na prática da docência? Bom, o docente, primeiro, ele tem que ter uma clareza na transmissão da informação. Né? Ele tem que identificar seu público, características do público, né? Comportamento, linguagem, expectativas desse público e adequar o seu discurso, as suas ferramentas, as suas metodologias a esse público. Tá? Então, eu acho que isso daí é uma característica assim, fundamental do comunicador e do RP. Agora, o que eu tento trazer é assim, a paixão por relações públicas, de perceber o quanto, fazer o meu aluno perceber o quanto a nossa atividade, a nossa profissão é possível de ser executada e de ser vivida em todas as situações da vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, seja num contexto familiar, num contexto social, num contexto profissional, você consegue trazer elementos, né, dessa ponte que é RP, né, de estar na ligação entre dois elementos, né, entre dois públicos, entre uma organização e um público. Então, assim, é uma das questões que eu sempre tento deixar claro, né, a gente é possível viver fazendo relações públicas cotidianamente, nas relações humanas, principalmente. E já que você é coordenadora, então quais habilidades, assim, quais técnicas de relações públicas você para e pensa que isso é muito relações públicas e que ser um profissional dessa área te ajuda muito na coordenação? Eu penso que é o planejamento. Tem que ser muito bem, tem que ter muita clareza de etapas, de processos, tem que ser planejado. Assim, eu trago muitos elementos da administração, da gestão, né? Organização, sobretudo, planejamento e a gente tem que escrever bem. Você tem que ter facilidade de se expressar tanto verbalmente quanto textualmente, porque isso facilita muito você resolver as problemáticas, facilitar o seu processo. E se transitar entre todos os tipos de pessoa, é outra coisa que eu busco, sabe? Assim, ter sempre portas abertas. Em todas as instâncias da instituição, em todos os graus, com todas as pessoas, do porteiro, a faxineira, chegando no reitor, você ter esse canal aberto de comunicação, acho que é muito importante.
E qual o maior desafio nessa área da educação? O desafio na área da educação é fazer... são tantos. Mas eu penso assim, primeiro é transferir essa informação, transferir esse conhecimento, né, de maneira atrativa, interessante, né, criativa. Às vezes é desafiador porque são tantas as tarefas e a gente não dá conta de se dedicar como a gente gostaria para esse aprimoramento da informação, do conhecimento. A atualização é outro grande desafio do professor universitário, sobretudo estar atento ao que está acontecendo, das mudanças, estar atualizado, né, a ponto de estar, né, dentro das expectativas do público, do aluno, né, do discurso deles, do discurso nosso. Mas também, por outro lado, ser gente, né, nas relações, sabe? Eu acho que o professor universitário tem que ser humano, sabe? Ele tem que ser uma pessoa que converse, que tem um coração aberto para dialogar, principalmente na área de comunicação, na área de humanidades. E além de ser professora e coordenadora, você já exerceu alguma outra atividade na área da educação? Na educação, eu sempre, a minha grande atuação é como professora mesmo, na sala de aula. Mas assim, dentro da própria universidade eu tenho papéis diferentes, né? Eu coordeno pedagogicamente, então eu tenho um vínculo com professores, eu tenho um vínculo com alunos, dentro de uma proposta pedagógica do curso que a gente constrói junto com os professores. Mas eu também trabalho na agência de comunicação, orientando os trabalhos de comunicação, o comportamento dos estagiários de relações públicas, né? Tentando trazer para eles um pouco do que na prática eles vão vivenciar, então já passando algumas informações. Oriento muito de comportamento individual, então o aluno, experiências extra sala de aula, com projetos. Orientação de TCC é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu acho que é assim, um dos grandes diferenciais da nossa formação aqui na comunicação da Unital. E hoje eu tenho uma tarefa nova, recente, que é atuar na assessoria da Pró-Reitoria Estudantil, Pró-Reitoria de Extensão, tá? Trabalhando com os projetos sociais da universidade. Então isso para mim também é motivo de muita satisfação, assim, embora seja um desafio nesse momento. Essa é justamente a próxima pergunta. E dentro da Unital, você consegue aplicar essas habilidades de relações públicas em outras áreas fora do campus da comunicação? Olha, gente, a gente poderia estar fazendo muita coisa. É que assim, a gente não tem tempo nem energia para fazer tudo o que a gente vê. A gente tem uma visão, você consegue mapear situações, fala, puxa, aqui poderia ter uma atividade tal, poderia acontecer tal coisa, a gente poderia ter uma assessoria de imprensa para tal coisa, dar visibilidade para isso, melhorar esse relacionamento. Então assim, a gente consegue ver bastante coisa que é possível aplicar em relações públicas, porque é uma instituição muito complexa, né? No seu formato, na sua cultura, no seu modo de ser. Então assim, caberiam muitas contribuições de RP. Mas assim, no meu dia a dia, hoje eu tento trazer para a coordenação um olhar de RP, né, para o meu jeito de coordenar o curso, sempre abrindo portas e abrindo relacionamentos, estabelecendo clareza nesses relacionamentos. E hoje na Pró-Reitoria de Extensão, começando um trabalho. Eu acho que esse é um trabalho que você está em 2 meses de trabalho, você está assim, bem no começo do começo. Então assim, colocando um pouco de organização, de planejamento, para depois posicionar mais visibilidade para as coisas. A gente não pode sair fazendo muita fumaça onde as coisas precisam ser organizadas. Eu acho que hoje eu tenho como meta estruturar, organizar muitas coisas e depois começar a dar mais uma energia de comunicação de fato para a extensão. Agora, dentro da sala de aula, tem alguma matéria alguma disciplina que você considere a sua preferida? Tem. Você tem um amor maior, você fala, isso me representa? Tem 2. Eu gosto muito de teoria de relações públicas, que eu dou toda a introdução para o aluno do que é relações públicas, dos conceitos, dos teóricos, das linhas de pensamento. Mas a que eu mais gosto ainda é a disciplina de relações públicas comunitárias, né? Que é a minha base de formação, né? A minha formação, o meu entendimento de comunicação é um entendimento muito social da comunicação.
E foi onde eu fiz minha monografia, o tema sobre o qual eu trabalhei também no meu mestrado. Então, essa comunicação comunitária, relações públicas comunitárias, é o assunto que assim, toca lá no fundo da minha aula. E para fechar, algum conselho para quem está querendo entrar nessa área da educação? Então, a carreira acadêmica, embora eu tenha falado, né, eu falo muito de um viés muito administrativo, porque hoje eu estou como coordenadora, mas ela também é muito científica, ela pode ser uma base científica bem interessante de pesquisa, né, de ir a campo, de projetos científicos, né, voltada para mestrado, para doutorado, para pós-graduação, iniciação científica. Esse é um outro lado bem interessante, que hoje, infelizmente, eu não tenho tanta energia para despender, porque eu fico mais na parte de gestão mesmo, dos trâmites, né, pedagógicos e burocráticos de um curso universitário, assim, que são muitos, assim, né, tanto na orientação dos alunos, quanto da própria construção do currículo mesmo. Mas eu penso que a parte acadêmica e científica também é um caminho bem legal, tá? Embora no Brasil ainda não tenha tanto valor, né, os cientistas e os pesquisadores. Então tá bom, muito obrigada.